para finalizar o programa de hoje, fomos até uma clínica veterinária conversar com o Dr. Alexandre Prado, para tirar as dúvidas de vocês aí de casa sobre ter ou não um bichinho de estimação. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Prado, veterinário, que vai nos falar sobre a relação entre animais de estimação e crianças. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao programa Minha Escola. E já vou fazer a primeira pergunta para o senhor. Qual a sua opinião sobre as crianças terem animais de estimação? Boa tarde. É muito importante a criança ter um animal em casa, não importa qual tipo que seja. Pode ser desde um cão, um gatinho, um passarinho, um peixe, até um jabuti, uma tartaruga, um porquinho da Índia, o que for. É muito importante. Porque com um animal de estimação em casa, a criança ela vai aprender a cuidar, a dar valor a um outro ser vivo, que não seja só aos pais, só aos familiares. Ele vai ver a importância que é ter que dar comida para um animal, ter que levar para passear, saber quando ele está doente, acompanhar nas consultas do veterinário. Em si, a criança vai dar um outro valor até à vida, ele vai analisar como que é o dia a dia de um animal, acompanhá-lo, isso é muito importante. Como escolher um animal de estimação que seja adequado para a faixa etária da criança? Tá, é muito importante você saber que tipo de animal que você quer, se você vai ter tempo para poder cuidar do animal, vai ter alguém que vai ficar com ele em casa, ou ele vai ficar sozinho o dia inteiro. Você mora em casa, apartamento, como é que é o espaço disponível para você ter um animal? Se você não tem muito espaço, ou se você não tem muito tempo para se dedicar a esse animal, não adianta você ter um animal grande, um cachorro grande, porque você vai ter trabalho. Esse animal provavelmente vai causar problemas para você, e vai acabar sendo um estorvo. Agora, se você tem paciência, se você tem gente que fica em casa, você pode pegar um cachorro, um gatinho, ter um passarinho em casa, ter peixe, montar um aquário, mas não pode se esquecer que você tem que cuidar. Isso você vai ter que levar para passear, você vai ter que ter um acompanhamento desse bichinho. E como os pais podem orientar as crianças com os cuidados para com os animais? Tá, é muito importante que esse animal se visite, pelo menos periodicamente, a cada 4 meses, 6 meses, um veterinário. Que ele tenha um acompanhamento, seja vacinado, que tome um banho pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, caso seja um cachorro. Que tenha, pelo menos esteja com as vacinas tudo em dia, esteja tudo em ordem, bem de saúde. Porque algumas doenças o animal pode pegar, tanto da rua como em contato com outros animais, e dependendo dessa gravidade, desse tipo de doença, pode passar, tanto para a criança como para os familiares que moram em casa. Quando acontece de um animal da criança ter uma doença e vir até chegar a falecer, como o pai deve reagir e falar para a criança a respeito? É um momento delicado, tanto para a criança como para nós, né, mais adultos. Muitas pessoas não conseguem lidar bem com a morte, é um momento muito delicado para qualquer um. Na minha opinião, como veterinário, quando um animal está adoecendo, ou quando basicamente ele morre, ou pode ser atropelado, ou alguma coisa que venha acontecer desse gênero, a gente tem que lidar com a criança, explicar que, não criar um mito sobre isso, sobre a morte, explicar que o animal morreu, que ele estava doente, que o veterinário não conseguiu tratar dele, que ele foi para o médico, mas que não deu certo. Normalmente, eu lido com uma situação, por exemplo, com a minha filha, eu falo da seguinte forma, que quando eu perdi um animal, eu falo que ele foi para o Papai do Céu. Graças a Deus, assim, a minha filha entendeu perfeitamente, ela compreende esse fato e não fica com medo, não cria um mistério sobre a morte, ela acaba entendendo. Tanto é que hoje, se eu pergunto para ela para onde que o cachorrinho foi, ela fala que está com o Papai do Céu, que está descansando. Então eu acho que a gente não precisa criar mitos, a gente não precisa criar assim um certo mistério sobre a morte, simplesmente falar que não foi possível e que ela acabou falecendo.